Gente, voltando. Então, o caso Sansão, como eu falei para vocês, é um caso bem raro, tá? De hemivértebra em região cervical, associada à genesia do processo articular, que já é uma alteração bem comum. Pode passar. Então, o Sansão é um paciente canino macho, husky siberiano de 4 meses, todo vacinado e vermifugado, com o maior cuidado e zelo que vocês podem imaginar, dona tem para ele. Deixa de comer, se for necessário, para cuidar dele. Pode passar. A doutora relatou que o paciente gritava sem motivo algum, desde seu primeiro mês de vida, e citou que o mesmo havia visitado cerca de 5 clínicos gerais anteriormente e sem nenhum sucesso. O paciente tem convívio com outros 2 cães em casa, mas também não tem nenhum histórico de trauma nem doença anterior. Nunca tinha adoecido. Inclusive, os 2 outros cães da casa dele são totalmente submissos a ele. Afirmou que o paciente realizou ultrassonografia e a ultrassonografista suspeitou de um trombo. Relatou também já ter radiografado a coluna inteira do paciente e, segundo o médico que solicitou, não havia nenhuma alteração. Depois dos exames, o paciente passou a tomar 5 medicamentos diariamente. Gente, 15. Gente, era muita medicação. Ela chegou no consultório e forrou a mesa de remédio. E fez a doutora tomar tudo isso. Eu não sabia como é que ela dava conta de dar tanta medicação para o paciente. O mesmo não respondia a nenhum tratamento. E 2 dos medicamentos que ele tomava eram antiplaquetários. A doutora também citou que o paciente ficava o tempo inteiro ou deitado, ou numa posição quadril para cima, que na neurologia a gente chama de posição de prece, tá? É um paciente que reclamava muito, muito de dor, reclamava o tempo inteiro de dor. Pode passar. Acho que você não vai conseguir dar play no vídeo, mas tenta para ver. Vai. Só não tá saindo áudio, né? Tem como ligar o áudio? Para ver se sai? Eu não estou ouvindo o áudio. Alguém está conseguindo ouvir? O áudio não, só o vídeo mesmo. Fica o vídeo, a gente vai conversar. Mas aí eu não consigo fazer passar para aí o áudio. Se você deixar o seu áudio, tenta dar play aí e deixar o seu áudio ligado para ver se sai o som. Vou deixar ligado o micro, depois eu desligo para não atrapalhar. Dá só o play para ver. Pode voltar a apresentação. Pode passar. Gente, então, como vocês viram no vídeo, eu esqueci de citar também, a hemivértebra em região cervical não era a única alteração do Sansão, tá? O Sansão não tem metade do rádio para baixo no Sansão, ele é ausente, tá? Então, ele também tem a genesia de carpos, metatarso, ou metacarpos e falanges. Inclusive, a gente está programando para fazer uma prótese para ele mais para frente. No vídeo, vocês conseguem ver que ele chora desesperadamente. Ele chorava sem ninguém tocar nele. Ele simplesmente começava a gritar do nada e não tinha medicação para a dor que conseguisse fazer ele parar de gritar. Esse foi o primeiro raio-x que foi feito. Pode voltar lá. Foi o primeiro raio-x que foi feito. Esse da cervical. E onde tem as setas, é porque eu não consigo apontar, mas já se nota principalmente na dorso ventral que tem uma alteração, que tem um desvio do eixo ósseo.
Você vê que a C6, ela está lateralizada, está saindo da linha do eixo, né? E isso foi o primeiro raio-x. Então, aquele primeiro médico que atendeu, que falou que não tinha nenhuma alteração na radiografia, como eu falei para vocês, clínico geral, que estava fazendo a parte de radiologia sem ter não vou usar o termo capacidade, mas sem ter técnica para avaliar uma radiografia, e segundo ele, não tinha nenhuma alteração. Só que a maioria das pessoas espera, com o grau de dor de sanção, que fosse uma alteração bizarra. E, na verdade, o que ele apresentava era uma instabilidade. Então, a gente vai seguindo. O rapaz realmente radiografou o Sansão inteiro. Pode passar o próximo. Fez raio-x de vértebras torácicas, nenhuma alteração em torácicas. O posicionamento também está inadequado, então, assim, está meio fazendo uma curva, mas na lateral vocês conseguem ver que não tem nenhuma alteração, todas as vértebras alinhadinhas do mesmo tamanho. Vou passar. Vértebras lombares também, todas alinhadinhas do mesmo tamanho, sem nenhuma alteração. E quadril e as coxígeas também, sem nenhuma alteração. Esse foi o laudo da ultrassonografista. Então, ela falou que na veia cava caudal, cranial e rim direito, encontrava uma massa sólida intraluminal com ecogenicidade variável, medindo aproximadamente 0,76 centímetros por 0,75 centímetros, levando a discreta alteração do vaso, medindo aproximadamente 0,51 centímetros, causando obstrução. O paciente tinha 4 meses. Ele não tinha nenhum sinal clínico, nada. Simplesmente, ela citou que poderia existir a possibilidade de uma trombose, só que eu acredito que a primeira opção do clínico foi entrar com um antiplaquetário. E foi o que ele fez. Só que, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também. Existem diagnósticos diferenciais. Então, existe uma alteração de pacientes que têm essas alterações congênitas, onde se forma uma espécie de calo dentro do vaso. A maioria dos pacientes que apresentam essa anomalia, também é uma anomalia muito rara, ela não vai ter nenhuma repercussão hemodinâmica na vida do paciente, tá? Então, inclusive, a ultrassonografista que fez a ultrassom, ao meu ver, não era alguém que tinha muita experiência também para esse tipo de avaliação. Mas o proceder do clínico foi entrar com um antiplaquetário. Pode passar. Quando o paciente chegou para a avaliação, no caso ele foi encaminhado, o paciente se encontrava com mucosas hipocorárias, linfonodo submandibular esquerdo levemente engurgitado, agenesia da região distal do membro esquerdo, metade do raio de una, carpos, metacarpos e falanges, e mais nenhuma alteração de nota. Clinicamente era isso, tá? Fora o fato de que ele gritava o tempo inteiro. No exame neurológico, consciência sem alteração, postura e coordenação, produção de prece, que ele fazia bastante. Óbvio que a gente não consegue avaliar com precisão um paciente com a postura, já que o paciente não tinha metade do membro esquerdo. Então, ele tendia a pender para o lado esquerdo, tentando encostar o que tinha a pata no chão, fazendo com que aumentasse a possibilidade da instabilidade. A marcha sem alteração, pares de nervos cranianos também sem alteração, propriocepção sem alteração, saltitar sem alteração, patelar sem alteração, e reflexo cutâneo do tronco sem alteração. Suspeita diagnóstica, lesão em região cervical baixa. Como eu disse a vocês, clinicamente era a única possibilidade. Foram solicitados novos exames, tá? Nos novos exames, a gente pediu um raio-x de região cervical. Inclusive, a tutora falou, doutora, eu já radiografei esse cachorro todo, não tem nada. Eu disse, mas clinicamente, ele tem. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para um laboratório de confiança. E se não vier nada, eu passo o raio-x. Mas vamos tentar? Ela fez, não, tranquilo. Então, a gente fez raio-x de região cervical, ultrassonografia abdominal, um novo hemograma, TGO, TGP, ureia, create, fosfatase alcalina, glicose e um 4DX, já que o paciente se apresentava com mucosas hipocoradas.
E aí, na radiografia, porque não ficou tão grande aí, não dá para a gente observar com muita precisão, até porque a escápula está sobrepondo as vértebras, mas uma definição dos núcleos de ossificação caudal no corpo vertebral de C6, cranial, e do corpo de C7. Achados podem estar relacionados com fraturas fisárias. Visibilização da área amorfa, com radiopacidade mineral ventral, em epífise caudal de C6, fragmento ósseo, formação osteofítica. Diminuição do espaço intervertebral entre C6 e C7, com desenvolvimento intervertebral, com deslocamento ventral de C7, em relação a C6, com aumento do espaço entre as facetas dorsais, instabilidade intervertebral, tá? E perda da definição dos forames entre C6 e C7. A diferença, na verdade, muitas vezes, parte do diagnóstico, tá? Então, a gente tem que ter certeza para onde a gente manda e com quem a gente manda. Algumas das clínicas em que eu trabalho, eles até costumam perguntar se valeria a pena para eles ter um raio-x, e eu sempre comento, vale a pena ter para traumas em que a gente sabe que tem uma lesão ali. Mas se for para a gente dar laudos mais precisos, a gente vai precisar de um radiologista para fazer isso. Porque, querendo ou não, é uma pessoa que está acostumada a olhar imagens em preto e branco, de dia e de noite. Então, ele vai saber dar um diferencial que a gente que não olha com frequência não vai saber dizer. Tá? Então, nitidamente, só na radiografia lateral, a gente já sabia que tinha uma alteração bem significativa, inclusive fazendo uma espondilosezinha ventral. Isso quer dizer que entre C6 e C7 existia uma instabilidade muito significativa para a idade do paciente já estar apresentando espondilose. E isso fez com que formasse o bico de papagaio, que é a espondilose ventral, tá? Vai passar. O paciente fez uma nova ultrassonografia, eu não vou conseguir ver aqui, porque para mim a apresentação ficou menor do que estava na tela, mas antemão o ultrassonografista falou que conseguiu visualizar também essa alteração que foi dita pela primeira ultrassonografista, só que ele não acreditava ser um trombo, porque tem aspecto calcificado. Como eu falei para vocês anteriormente, é uma anomalia rara, se forma dentro do ventre da própria mãe, então, assim, é uma coisa que a longo prazo não vai causar repercussão no paciente, como até agora não causou nenhuma repercussão. Pode passar. Então, chegaram os exames de sangue do paciente, a única alteração significativa eram as plaquetas, tá? O paciente apresentava uma anemia, e as plaquetas do paciente era o que era mais gritante, ele estava apresentando 66 mil de plaqueta. Então, a gente não sabia de onde que estava vindo essa baixa tão significativa. O paciente fez o 4DX e deu não reagente para nenhum dos 4 tipos de hemoparasitas, né, passado pelo carrapato. E aí a gente suspeitou assim, não, foi de cara que o que estava causando tudo isso provavelmente era o antiplaquetário, e aí foi suspendido o antiplaquetário. Na verdade, na hora da consulta, eu já pedi que ela suspendesse o antiplaquetário. Não pode passar. Então, o paciente foi encaminhado para tomografia, já que na radiografia estava muito claro para a gente queria saber o quanto estava comprimindo o canal medular. Esse paciente é um paciente que a dona recebeu algumas ajudas na verdade, ela é protetora em si, mas o cachorrinho era dela, então ela recebeu algumas ajudas para fazer. Então, graças a isso, a gente tem imagem de tudo. Normalmente, o pessoal não autoriza que o tutor faça imagens da ressonância e dos demais exames. E aí a gente pediu uma tomografia de crânio, já que o paciente apresentava diversas alterações clínicas, a gente pediu uma radiografia de crânio uma tomografia de crânio para a gente conseguir ver se existiria mais alguma, como uma ventriculomegalia, ou qualquer outra anomalia crânioencefálica que ele pudesse apresentar, já que ele já teria tantas. Pode passar. A gente pediu a extensão toda da coluna do paciente, tá? A tomografia, principalmente para a gente conseguir ver se teria mais algum problema em outra vértebra que não foi diagnosticado através do raio-x. E a gente consegue ver aqui na lateral da tomografia, sem ser a imagem em 3D, tá? O preto e branco mesmo.
A gente consegue ver um pontinho branco, acho que vocês estão conseguindo ver embaixo da vértebra, tá? Esse pontinho branco é a espondilose que eu comentei com vocês, que ela é formada para dar uma estabilidade na vértebra. Mesmo assim, é bem nítido na imagem que C6 está invadindo o canal medular. Isso não acontecia o tempo todo. Em algumas vezes, C6 subia, outras vezes não. Pode passar. E eis que depois de uma radiografia que me deu tanto norte, me vem essa tomografia, o laudo da tomografia. A ausência de fratura ou luxação na região avaliada, sem indício de lesão traumática, vértebras com aspecto anatômico preservado, sem sinais de malformação em vértebras cervicais ou torácicas no momento do exame. Canal medular com aspecto homogêneo em toda a região cervical e torácica, sem sinais tomográficos de extrusão, protrusão de disco intervertebral mineralizado. Gente, inclusive ele falou que os processos articulares e transversos estavam dentro da normalidade do momento do exame. Mas uma coisa muito importante a ser citada, confiem no diagnóstico de vocês, tá? A radiografia estava clara, então esse exame chegou para mim e eu me assustei. E como que a gente pede uma tomografia e a tomografia diz menos que um raio-x? Então, assim, a tutora veio fazer uma radiografia, o exame que custa R$140, e aí eu encaminhei ela aqui em Alagoas, a gente não tem tomografia, eu encaminhei ele para Recife, são 3 horas e meia de viagem mais ou menos, e o custo sai em média R$2.000. Então ela gastou R$2.000, mais o deslocamento, submeteu o paciente a uma anestesia, a infusão de contraste, e o laudo vem dizendo que não tem nada. Então, assim, a gente tem que entender o que acontece muitas vezes. Então, eu entrei em contato com o rapaz que... Fechei, por favor. Entrei em contato com o rapaz que fez o exame, tá? E eu disse, é impossível, mandei a radiografia para ele, eu disse, é impossível que uma radiografia seja mais precisa para mim que a tomografia. E aí ele mandou um novo laudo depois de reavaliar. Inclusive, ele falou para mim que não tinham chego para ele as imagens que tinham alteração em cervical. Mas dá para ver nitidamente no exame que viu anteriormente que tinha uma alteração bem clara. Pode passar. E aí ele me manda o novo laudo. Ausência de fratura ou luxação, presença de hemivértebra de C6 e C7, vértebras em cunha, promovendo diminuição do espaço intervertebral e compressão dos forâmenes intervertebrais, com desnível entre os corpos vertebrais de C6 e C7. Apresentou também uma proliferação osteofílica em ponte entre C6 e C7. Essa alteração pode estar associada a uma instabilidade vertebral. Não apresentou diminuição do canal medular nessa região ao exame tomográfico. E aí, outra coisa que ele fala também, que ele fala que os processos articulares transversos estão dentro da normalidade. Que eu acredito que tenha sido falta de avaliação dele, porque a gente só descobriu que não tinha essa alteração no momento da cirurgia. Quando a gente abriu, que a gente procurou os processos articulares, e eu vou descrever um pouco a cirurgia para vocês, eles não existiam. Ou seja, os processos articulares são quem fazem a vértebra ficar presa uma na outra. Se a gente não tem processos articulares, como é que a gente ia manter essa vértebra estável? Outra coisa muito importante desse caso, a gente não podia fixar a vértebra do paciente, que normalmente quando a gente tem esse tipo de instabilidade, a gente precisa fixar a vértebra. A gente não tinha possibilidade de fixar, porque se a gente fosse fixar, o paciente ia crescer e ia acabar destruindo tudo ali, ou então causando um dano muito maior. Pode passar. E nisso, esse intervalo de tempo durou em média 4 dias, entre ele fazer a avaliação, chegada dos exames e ele ir para a tomografia. O exame que ele repetiu antes de ir para a tomografia, com 4 dias de diferença sem o antiplaquetário. As plaquetas a anemia do paciente já tinha melhorado significativamente, e as plaquetas do paciente tinham ido de 66 mil em 4 dias, de 66 mil para 131 mil. Absurdamente maior, num período muito curto. Então, vamos lá. Tomografia feita, laudo dado, vamos para a cirurgia. Pode passar. A gente optou por fazer a incisão pela região dorsal, então já é uma incisão, já é uma cirurgia que dá um certo trabalho. Nessa região a gente tem o ligamento nucal, que é quem mantém a cabeça do paciente reta e estável. Nos cães é quem faz isso, né? Então a gente teve que manter o ligamento nucal, sem romper ele.
E existia mais ou menos uma camada de, em média, 5 dedos até a gente conseguir chegar até as vértebras. Então, assim, 5 dedos de musculatura, esse espaço todo aqui, só de músculo, até chegar nas vértebras. Então, a gente tem uma profundidade bem significativa. Vai passar. A gente foi divisionando a musculatura até chegar às vértebras C6 e C7. Inclusive, nesse momento da cirurgia, devido à gravidade do problema, eu solicitei que viesse um amigo meu de Recife, doutor Luan. Ele também é neurocirurgião. E aí a gente fez a cirurgia em conjunto. E acredita, assim, faz uma diferença absurda você fazer uma cirurgia dessa com alguém que entende muito mais para poder te passar a opinião em algumas situações. Então, a gente foi divisionando até chegar lá na vértebra C6, C7. Até aí, mais ou menos, a gente já tinha gasto mais ou menos 1 hora, por aí, só para chegar até a vértebra. Ao encontrar as vértebras C6 e C7, fomos procurar os processos articulares. Foi como percebemos que os processos articulares, primeiro o cranial de C6 era hipoplásico, ou seja, ele era reduzido o tamanho, e estava ausente, então tinha uma agenesia de processo articular caudal de C6, bem como o cranial de C7. Ou seja, não tinha em que fixar essas vértebras, elas não se prendiam uma à outra. Por isso que existia instabilidade, as vértebras elas não ficavam encaixadinhas. Como não tinha processo articular, C6 descia e subia. Pode passar. Então, a gente optou por fazer a laminectomia. Então, a laminectomia consiste na retirada da lâmina dorsal da vértebra, preservando os processos articulares. Os processos articulares que vão manter as vértebras juntas, tá? Nesse caso, como a gente não tinha os processos articulares, a complicação foi um pouco maior, porque a gente não podia fixar. Normalmente, a gente faz a fixação ou com cimento ósseo, com parafuso de cimento ósseo, ou a gente bota parafuso poliaxial, vai depender da situação. Nesse caso, a gente ficou realmente muito receoso nessa situação, só que a gente não tinha opção. Ou a gente tirava e esperava para ver o que ia acontecer, ou a gente tentava fixar e gerava um problema muito maior a longo prazo. Então, a gente optou por realmente tirar só a lâmina da vértebra. Então, a gente tirou o processo espinhoso de C6 com a goiva. Deixa eu passar. E o que acontece? C7 ela estava encaixada embaixo de C6. Devido à ausência do processo articular, a vértebra ela meio que ficava numa posição abaixo de C6. Então, a gente teve que colocar um elevador para levantar C7 para a gente conseguir tirar o processo articular de C6 de forma adequada. E um pouco do processo articular, não, desculpe, da lâmina dorsal de C6 e um pouco da lâmina dorsal de C7. E a gente fez isso com o auxílio de uma pinça Carrington para facilitar. Tudo com o maior cuidado do mundo. Então, depois de 2 horas tentando retirar C7 debaixo de C6, a gente conseguiu descomprimir a medula. A imagem não está tão boa, até porque, assim, como era muito fundo, vocês não conseguem ver, mas esses afastadores que estão sendo usados, eles têm uma dobra. Então, eles basicamente fazem isso aqui para poder afastar. O elevador está mostrando ali a região onde a medula já estava exposta, a gente já tinha conseguido retirar toda a lâmina dorsal. Pode passar. Depois de 4 horas de procedimento cirúrgico, a gente conseguiu concluir sem intercorrência a cirurgia e finalizamos mantendo o paciente com colar cérvico-torácico. Foi muito difícil, porque é um filhote, então filhotes são totalmente instáveis, inquietos, mas a gente acabou que conseguiu, tá? Teve que trocar esse colar ainda pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E esse é o nosso Sansão. Ele foi mantido no fio por 8 horas no pós-operatório. E com 12 horas de pós-operatório, lembrando que a gente manteve o fio na dose alta, porque a gente incidiu muita musculatura, então é uma dor absurda. Com 12 horas de pós-operatório, o paciente apresentava em posição de prece normalmente, e a gente achava que fosse por dor, mas na verdade era incômodo pelo colar cervical. Pode passar. Gabi, abre o olho, por favor, mais uma vez. Vou colocar lá o vídeo. Tá. E esse é o descaramento do Sansão no pós-operatório.
Acho que não saiu o vídeo todo. Mas, enfim, ele já estava pegando esse paninho que estava no canil e já estava brincando com ele, jogando para cima e para baixo, pulando para todo lado dentro do canil, estressando todo mundo no internamento. A clínica que fica no internamento já estava surtando, porque ele só sossegava quando soltavam ele para ele brincar fora do canil. Ele se sentiu bastante incômodo realmente com o colar, porque com o colar ele não conseguia se entortar para encostar a patinha no chão. Pode passar. Foi feito no pós-operatório prednisolona 1 mg CID, amoxicilina mais clavulanato e potássio 20 mg BID, gabapentina 10 mg TID, e o paciente não precisou de mais nenhuma medicação analgésica. A gente ainda esperava ter que entrar com mais medicação associada, mas antemão não foi necessário, o paciente respondeu super bem. Pode passar. O colar cervical do paciente foi retirado após 45 dias de pós-operatório, depois de muita insistência da tutora, porque toda semana ela vinha conversar comigo. Esse foi o raio-x pós-operatório. Pode passar. Esse foi o raio-x pós-operatório. Vocês veem a diferença um pouco do primeiro raio-x, porque a gente vê um alinhamento melhor. Tá? Eu não estou com a setinha, mas existe o processo, a ausência ali do processo espinhoso de C6, tá? Ele está bem ausente ali. E o paciente estabilizou, tá? A gente não sabe o quanto o colar cervical foi útil na situação, o quanto a cirurgia mudou. A gente já tinha entrado, na verdade, na cirurgia avisando a tutora que com o colar cervical ele ia ficar bem, mas que a gente já esperava que quando o paciente completasse por volta de 8 meses de idade, que ele já teria a completa ossificação, a gente fosse fazer a retirada, ou a gente fosse fazer a estabilização dessas vértebras. E não foi necessário, porque a Sansão está totalmente estável. Ela suspendeu a gabapentina por conta própria, a gente estava mantendo a gaba para dar uma estabilidade no paciente, mas ela suspendeu por conta própria. E o paciente está extremamente estável hoje. Pode passar. Gabi, bota áudio de novo. Pode voltar. Gente, então, a Sansão ainda apresentou, está apresentando um pouco achinelamento, mas não, no caso, a posição plantígrada, né, que a gente fala, achinelamento seria um termo mais vulgar, mas ele está com a posição plantígrada não tão significativa, mas está bastante. E aí agora a gente está projetando junto com a cão médica a prótese dele. Provavelmente até o final do mês a gente já está com essa prótese em mãos para conseguir colocar. O intuito é que a gente consiga fazer com que a Sansão tenha um equilíbrio maior e uma estabilidade melhor para seguir a vida, principalmente para que ele não tenha mais nenhum quadro de lesão vertebral, porque esse desnível onde ele fica se virando, tentando apoiar a pata no chão, faz com que ele instabilize demais. Então, por hora, a gente não teve mais nenhuma intercorrência, hoje são 9 meses,
super estável, e provavelmente parasitose. Mas tá tranquilo, tá estável, tá? Eu coloquei 2 artigos aqui. A gente não encontra artigos que falem desse tema, principalmente. Pode voltar lá. Pode voltar o outro slide. A gente não encontra muitos artigos que falem, tá? Então, esse artigo, inclusive, todos que você for procurar que falam sobre hemivértebra ou agenesia do processo articular, vão falar disso em pacientes braquicefálicos, principalmente bulldog francês e pug. É uma incidência altíssima. Só que nunca você vai ver em região cervical. É muito raro, realmente você nunca encontra. E poucos artigos tem para a gente se embasar, na verdade, né? Então, o artigo tem alguns trechos onde ele fala que enquanto a displasia do processo articular cranial parece muito rara, a displasia do processo articular caudal está bem mais documentada. O paciente ele tem as duas, tanto a displasia do processo articular cranial quanto do processo articular caudal. Acredita-se que a falta de articulações facetárias funcionais normais, como a displasia do processo articular caudal, causa instabilidade regional da coluna vertebral. Além disso, pode-se hipotetizar que existe uma associação entre o grau de instabilidade regional e o grau de displasia do processo articular caudal regional. Pode passar. Já esse outro artigo foi legal porque ele mostra uma imagem de tomografia bem mais precisa, onde tem a ausência do processo. Especulamos que a instabilidade pode ocorrer com resultado de uma anomalia congênita de coluna vertebral, na qual os processos articulares podem precisar ser formados ou ossificados. A causa disso é desconhecida. Então, assim, a gente não sabe como que foi essa gestação da mãe de Sansão. O Sansão foi adotado. A pessoa que doou o Sansão, ela é dona de um canil. E aí, como o Sansão ele tinha má formação, ele não ia ser um cachorro vendido. Inclusive, ele tinha estrabismo lateral e, com o tempo, isso foi estabilizando. Então, assim, é um filhote que tem estrabismo, que tem ausência de um membro e que sentia dor. Então, assim, já é um paciente com dificuldade, bastante dificuldade para ser adotado ou para ser vendido. Então, a tutora optou por doar. E graças a Deus que ele foi doado para alguém que tinha consciência de fazer o melhor, porque a dona dele não mediu esforços. Em plena pandemia, ela deu uma escola, então ela tinha 3 escolas, das 3 ela fechou 2 e hoje só tem uma. Porque na pandemia não conseguiu segurar, mas mesmo assim, fechou o filme e deixa a doação dele. Ele grita de dia e de noite. Então, assim, o que a gente tira de resumo da situação, mas tem que investigar além do que já foi investigado. Sempre avisa o diagnóstico preciso é o melhor resultado, tanto para você quanto para o profissional daqui para frente, quanto uma melhor para os seus pacientes. Nós podemos estabilizar. Inclusive, a gente esperava que o Sansão pudesse apresentar paralisia ou tetraplegia ou tetraparesia no pós-operatório. Ele não apresentou absolutamente nada. Ficou super estável. Brincou pra caramba, inclusive. E agora tá aí esse rapazão aprontando todas, estressando todo mundo. Aguardando só o dia da prótese. Ele vai fazer a medição para a prótese e acredito que amanhã. A gente vai medir a prótesezinha dele para já mandar fazer. Gente, o que eu tinha para falar sobre o caso era isso, tá? O bom desse caso é que é um caso raro, a gente não tem muito relato, eu procurei artigos para falar sobre o caso, não existem artigos para falar sobre o caso. Acreditem, eu procurei em todas as línguas, não encontrei. Ele fala mais da genesia, mas da hemivértebra em região cervical eu não encontro. E é isso, então estou aberta a perguntas sobre o caso ou sobre alguma malformação que vocês queiram saber, pode perguntar.
Eu queria agradecer, né? Eu queria primeiro pela apresentação, foi muito bom. Obrigada por ter tirado um tempinho na tua agenda, né? Que eu vi hoje tu postando no Instagram que tinha 5 cirurgias para fazer e consegui encontrar um. Me fala, apareceu a sexta. Ah. Das 6, a gente só fez 3. Ainda faltam 3. Então, a gente, né, todo mundo do GEPA queria agradecer muito pela disponibilidade, foi muito boa a palestra. E eu espero que o Sansão tenha uma vida melhor ainda agora, né? Depois da prótese e tudo mais. E muito obrigada por ter compartilhado com a gente esse caso. Nada, gente. Obrigada eu. E qualquer coisa, estou à disposição. Acredito que não tem uma pergunta, né, Gabi? Tem uma pergunta ali, perguntando se tu tem vontade, se pretende escrever um artigo relacionado sobre esse assunto. Então, eu quero escrever o artigo e principalmente depois que eu conseguir elucidar o caso. Então, depois que a gente fizer todos os processos que precisam ser feitos, eu preciso, na verdade, eu queria fragmentar, né, o caso de Sansão. Até a genesia dele de rádio não é algo tão comum, você não vê sempre. A gente pediu, inclusive, uma tomografia, que eu não coloquei aqui, tomografia abdominal, para identificar o que era, se realmente era essa anomalia que forma essa calcificação em veia cava, a gente não conseguiu. Mas o Sansão é um livro de possibilidades para artigos. Então, além da genesia, a genesia já seria um, a hemivértebra seria outro, a genesia de rádio seria outra, enfim. Mas, por hora, depois que concluir todo o caso dele, eu pretendo sim escrever. E mais para frente, eu pretendo ver se eu consigo fazer um mestrado com esse tipo de anomalia, porque é uma anomalia muito pouco diagnosticada. Mas alguém tem alguma dúvida? Então, acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, do pessoal. É só o pessoal falando que tomara que consiga escrever, que querem saber um pouquinho mais sobre. Então, né, muito obrigada, mais uma vez, por tirar um tempinho para a gente, para agregar um pouco no nosso conhecimento. E é isso. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Até. Tchau.